Me chamo Bárbara Marinho, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Vai ser um vídeo sem roteiro, um pouco gaguejando, ainda me deixa um pouco ansiosa falar desse assunto, um pouco tanto nervosa de compartilhar isso aqui com vocês, mas eu acredito que eu não tô sozinha nessa. Muitas pessoas estão passando por isso e eu estou falando aqui de um lugar de mãe solo, trabalho longe da minha casa, tenho uma rotina bem apertada, com pouco tempo, tenho sonho de empreender, tenho vontades, né, de conhecer muitas coisas, muitos lugares, tenho as obrigações com filhos, obrigação com a casa, obrigação com a vida. E ainda assim tentando colocar tudo isso numa balança e ter uma saúde mental em dia, estabilizada, e isso é quase impossível. Mulher preta, que veio de um lugar de muita escassez, que ainda hoje, com quase 40 anos, sofre com gatilhos e coisas que acontecem que você fala, por quê? Por que você está fazendo isso? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal e espero que te acompanhe, espero que te faça uma boa companhia, que faça sentido para você. Até alguns meses atrás eu achava que a minha vida estava totalmente estabilizada. Antes de eu fazer a última mudança, antes de eu mudar de trabalho, de eu tomar algumas decisões que me levaram a lugares que eu não gostaria de estar, não desejo para ninguém. E financeiramente falando, eu preciso de muita paciência para me recuperar. Se você também está nesse lugar, num lugar onde você acha que você tomou decisões erradas, ou talvez você está entre tomei a decisão que eu queria, mas não era o que eu poderia ter feito na época, vem comigo, você não está sozinha e vamos junto compartilhar dessa história que eu acredito que muita gente vai se identificar. Se sentir mais vulnerável, a gente se sente que é talvez um sentimento de incapacidade, talvez um sentimento de arrependimento. Mas se a gente não se expor, ou talvez se a gente não colocar para fora, falar aquilo que tá incomodando, talvez você não ache solução. E talvez você sozinha não ache uma solução. Eu vou dar vários exemplos aqui do que acontece comigo, mas primeiro eu vou tirar um panorama bem rápido aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando. Porque eu fui convidada a trabalhar num outro local, numa outra cidade dentro da mesma empresa, e isso foi muito bom. Eu saí de uma escala de trabalhar aos finais de semana e agora eu só trabalho de segunda a sexta. E a questão empregatícia seria muito bom, porque eu continuo tendo um salário razoável, né? É um salário acima da média dentro do que eu faço hoje. Eu sou assistente administrativo e tudo isso andava muito bem. Porém, eu não havia me planejado para fazer essa mudança, eu não tinha isso nos planos. Era uma coisa que eu desejava acontecer, mas no momento que aconteceu eu não tinha como. Eu não tinha uma reserva de emergência para fazer a mudança. Eu não tinha condições para sustentar essa mudança sozinha. Mas assim eu fiz. Uma rotina que onde eu trabalhava eu ia a pé, era muito perto do trabalho. Hoje não, hoje é muito distante. Eu ia para academia, hoje eu não consigo ir mais. Porque a rotina ficou muito cansativa, muito corrida. Mas além disso, eu tive que entrar em dívidas, entrar em pegar, né, cartão de crédito, dinheiro emprestado, entrar em lugares que eu achei que ia ser muito simples, muito fácil de eu me recuperar. Tudo isso é um motivo de muita vergonha para mim. Por que eu falo que é vergonha? Porque desde quando eu me formei na faculdade de administração, finanças é um assunto que eu sempre gostei de falar. Empreendedorismo e renda extra, e eu já fiz muita coisa nessa vida e continuo fazendo. Uma coisa que aconteceu virou a minha vida de ponta cabeça e uma coisa foi engatilhando na outra, porque eu não consigo mais pagar o cartão de crédito, eu preciso de dinheiro emprestado, agora eu não consigo pagar o que eu peguei emprestado porque a conta anterior tá acumulando, e isso foi numa situação que hoje eu falei, chega, não quero mais, eu preciso parar. Eu preciso parar e olhar pra isso. Eu não quero mais ficar colocando, empurrando as coisas dentro da gaveta e falando depois. Eu olho, eu não quero mais. Sabe aquela frase, não sei de onde que eu ouvi, mas é muito, muito verdade, né? Quando o seu guarda-roupa, sabe, tá todo desarrumado, o armário tá todo desarrumado e você só vai colocando e fecha a gaveta e não olha pra aquilo. Não olha pra aquilo porque quando você olhar, você vai ter que arrumar. E arrumar dói, dá trabalho. E eu me vi numa situação de que ou eu ponho as coisas dentro de casa, ou eu pago a conta da internet, ou eu falo não, eu não posso sair para ir tomar uma cerveja porque eu não tenho condições psicológicas para fazer isso, nem financeira nem psicológica, porque
como que eu vou sair? Como que eu vou sentar e olhar e descansar e simplesmente esquecer do mundo, sendo que dentro de casa as coisas estão tão bagunçadas. Então, quando você tá ruim das finanças, a saúde parece que você deixa de lado porque você não dá conta de pensar nisso. O trabalho, às vezes acontece alguma coisa ruim, já vira uma coisa gigante porque você não consegue se concentrar. É tudo. A saúde, a alimentação, tudo fica numa seara que fica tudo junto e parece que é uma coisa só, e não é. É quando você coloca na planilha, você coloca o que você fez, o que tá faltando e aonde você quer chegar, você consegue olhar e fala, meu, eu fiz muita coisa. E realmente eu fiz muita coisa. E eu me vi pecando em vários lugares. E o sentimento de culpa é terrível quando, né, a gente se culpa muito. A gente que é mãe, que é mulher, se culpa demais. As pessoas nos julgam demais. Isso é tudo muito pesado, é até cruel. Mas eu não quero mais ficar com esse sentimento. Tô lutando com todas as armas que eu tenho, só que eu quero que seja um processo que eu consiga dar continuidade. As coisas têm que mudar de fato, de dentro para fora. Não é só pagar a conta, não é só limpar o nome que tá restrito, não é só pagar o cartão de crédito que tá atrasado, não é só isso. É sobre um modo novo de viver a vida. Eu tô para completar 40 anos e eu não quero mais passar por isso. E eu acredito que muita gente também tem esse sentimento, sabe? A gente tem que chegar nesse momento de indignação, de que falar, meu, eu cansei, eu não quero mais. Eu não quero mais ter que ir no mercado e ficar escolhendo o que eu posso e o que eu não posso comprar. Tenho 3 coisas para comprar, mas eu só vou comprar 2 porque a terceira eu não vou poder levar. Sabe esse tipo de coisa? As pessoas olham de fora para dentro e falam, legal, ela trabalha num lugar legal, ela cria conteúdo, ela tem algumas roupas legais e dentro de casa as coisas não funcionam desse jeito. Como que chega a esse equilíbrio? E eu por muito tempo consegui sustentar isso porque tava nesse lugar, sabe? De colocar as coisas dentro da gaveta e falar depois eu arrumo. Depois eu arrumo. Só que agora não dá mais. Eu não quero mais. Porque eu tô vivendo um momento muito legal. Eu tô vivendo um momento de que eu estou na minha pós-graduação, tô no meio da pós-graduação, né? Eu tô conhecendo uma pessoa muito bacana, toma decisões que a gente não sabe se lá na frente vai dar certo, mas eu quero começar uma nova vida do jeito certo e eu acho que nunca é tarde. Um mês, mais ou menos atrás, eu fiz algumas sessões de terapia e entendi alguns padrões e entendi o porquê de algumas coisas. Principalmente a gente que é mãe, a gente se cai naquele lugar que a vida inteira a gente se doa pros filhos, se doa pra casa, pro trabalho e acaba esquecendo da gente. Eu vou fazer uma viagem porque eu mereço. Eu vou comprar alguma coisa porque eu mereço. Eu não vou falar não pra tal pessoa ou pra tal ocasião porque eu mereço. Eu me vi muito no lugar de que agora eu vou cuidar de mim. Só que esse cuidar de mim não tira a responsabilidade de que as outras coisas também estão acontecendo. E tô aqui pra compartilhar tudo com vocês. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu estou fazendo, né? Essa semana foi uma semana de muita pesquisa, uma semana de muito colocar mesmo na ponta do lápis, né? Com a ajuda da inteligência artificial, que eu acho que a gente tem que usar mesmo, tem que usar muito a nosso favor. Coloquei todos os números na mesa, tudo que eu devo, por onde eu vou começar, quem é a minha prioridade, né? Hoje eu tô pagando um apartamento na planta que eu comprei. E é uma coisa que eu não quero perder. Chegar lá na frente e falar, não dei conta de pagar. Eu cheguei, eu conquistei, não dei conta de pagar. Eu não quero isso. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu tô fazendo e eu acredito que tudo é troca, né? Tudo que vocês puderem me ajudar, de ideias, de coisas para fazer, eu vou fazer. Hoje eu tenho menos tempo do que antes, mas ainda assim, eu tô aqui, eu tenho saúde e eu não tenho preguiça. E se precisar envolver as minhas filhas e colocar todo mundo para trabalhar, assim vai ser feito. Colocar todo mundo, sabe, para fazer as coisas, para me ajudar. E eu acho que o trabalho sempre enobrece a pessoa. Eu sei que tem muita gente que fala, você não precisa trabalhar mais, você precisa só fazer as coisas certas. Mas quando que chega nesse ponto? Que hora que chega nesse ponto que eu sei o que eu tô fazendo que é certo? E que eu não preciso fazer mais em quantidade, eu só preciso fazer melhor o que eu tô fazendo. Sabe, hoje, na data de hoje, no dia de hoje, eu preciso de números. Eu preciso de reais, de fato, entrando
né, na minha conta. Eu não posso simplesmente ficar com uma promessa. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que arrumar da forma que eu sei. Então, vou compartilhar tudo aqui com vocês. Inclusive, esse primeiro vídeo, acho que foi mais um desabafo do que um compartilhar. Mas já vai aí um insight de que a inteligência artificial, o ChatGPT também é tudo. Todos os gastos, desde o dia 1º até hoje, dia 8 de agosto. Então, dia 1º até hoje, eu pensei, eu preciso me reorganizar e eu tô colocando todos os meus gastos lá e consegui colocar todas as contas, as minhas dívidas, tudo que eu devo. E tá me ajudando bastante a ter clareza, porque a gente precisa de fato ver os números. Se a gente não vê os números, a gente não tem a dimensão do que tá acontecendo. Precisa ver os números, precisa tirar esse medo de que quando eu ver eu vou achar que eu não vou dar conta de pagar. Venho há dias chorando e pedindo a Deus que me dê força para eu dar continuidade e virar essa chave. Mas não é fácil. Mas hoje a gente tem ferramentas para facilitar. Então, o ChatGPT é uma ferramenta que vem me ajudando a não ter que ficar fazendo ali na mão, sabe? Então, eu jogo as planilhas lá, jogo os contratos de empréstimo que eu fiz, das coisas que faltam para pagar, das minhas contas de casa, e ele tá me ajudando muito. Então, já vamos começar por aí. Se você também tá nessa de que eu preciso me organizar, eu preciso, de fato, olhar para o que tá acontecendo, porque isso é só uma parte. É só uma parte de tudo. Porque você ainda precisa olhar para você, olhar o seu emocional, olhar os gatilhos que tá fazendo você gastar, o que você tá fazendo de errado, ou o que não tá. E parando de gastar tempo, sabe, com redes sociais. Não que seja uma perda de tempo, porque eu também gosto de gravar vídeos, eu gosto de criar conteúdo, mas cada momento é um momento. E esse momento eu preciso focar na minha vida. Preciso focar e me organizar financeiramente para eu ter um pouco mais de tranquilidade e conseguir pensar em outras coisas. Eu acho que muita gente vai se identificar comigo, porque é isso, a vida acontece, as coisas estão acontecendo, os boletos não param de chegar, então é muito dolorido você perceber que tá nesse lugar, que ainda está endividada, que você poderia estar num lugar muito melhor. E 70% dos brasileiros, eles estão endividados e a maior parte deles é com cartão de crédito. E você também precisa olhar não com sentimento de culpa, com o sentimento de que eu fiz o que aconteceu até agora, coisas foram culpa minha, coisas foram movimentos externos que eu não tive controle, mas eu preciso ter o controle agora para eu ter um pouco mais de previsibilidade, de um pouco mais de tranquilidade para que, se vier a acontecer alguma coisa daqui para frente, eu consiga me organizar. E tenho inúmeras dicas, inúmeras coisas do que eu tô aprendendo com livros, com o canal do Primo Pobre, com dicas de podcast, de muita coisa. Eu tô realmente mergulhando de novo nesse assunto. Então eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido, que você queira me acompanhar. E vou trazer vários vídeos falando do que realmente eu estou fazendo, trazendo no papel, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Espero que você me acompanhe e se sinta acolhida também, se você também tem esse sentimento de insuficiência, sabe? Falar sozinha eu não consigo. Eu preciso realmente escutar alguém que esteja passando pelo que eu tô passando e preciso de ajuda. Essa é a palavra, não tem outra palavra, eu preciso de ajuda. Eu não falo ajuda financeira, ajuda psicológica, pra gente conseguir junto melhorar e sair dessa situação, não simplesmente sair, mudar a chave, sabe? Mudar a chavinha do pensamento, de vários insights falando sobre finanças, que é uma coisa que a gente não aprendeu, né? Na minha época de estudo, a gente não aprendeu na escola. A gente aprendeu na raça, a gente aprendeu na vida. E muitas vezes a vida não ensina a forma certa, só ensina como foi ensinado para os seus pais, seja lá quem te criou. Então é isso, gente. Deixa seu like aí, deixa o seu comentário se você também tá passando por esse momento. Deixa aqui uma sugestão de renda extra, vou ler todos os comentários, vou responder. E até o próximo vídeo.